Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma live com Portela de hoje. Como vocês estão? É uma grande alegria estar aqui hoje falando de um assunto tão especial. Então, para dar o início à nossa live de hoje, tanto quem vai estar aqui assistindo a live ao vivo ou depois, quando forem assistir, espero que vocês gostem muito. A live vai ficar gravada. Eu espero que vocês gostem bastante, aproveitem bastante a nossa live com Portela. Então vamos lá. Tirar a música de fundo, para vocês me ouvirem melhor. Então, para a gente dar início, queria falar aqui, trazer aqui para vocês o tema da nossa live com Portela. A natureza e a presença de Deus. Descubra como ouvir Deus na simplicidade da criação, inspirado na vida de São Francisco de Assis. Confesso a vocês que esse tema é um tema que mexe muito com o meu coração. Faço parte da Ordem Franciscana Secular, então é um tema que tem muito a ver com aquilo que eu amo estar perto. Que é São Francisco de Assis, Santa Clara, família franciscana. Eu não vou adentrar nesse assunto hoje, né? Mas em outro momento eu posso trazer aqui para vocês, apresentar mais sobre a família franciscana, que eu tenho certeza que vocês, independente de religião, porque aqui o intuito é falar sobre Deus, né? Mas independente de religião, tenho certeza que vocês vão assim se encantar com São Francisco, assim como com Jesus Cristo. Então eu queria fazer essa introdução, né, para falar o quanto meu coração se alegra em estar falando sobre São Francisco. É muito gratificante. Todos os temas, em alguns outros momentos, né, eu sempre abro para vocês, divido com vocês como que os temas eles chegam, né? Os temas das lives, sejam as frases, tudo. Tudo de fato é a inspiração do Espírito Santo. É Ele quem diz o que Ele quer que eu fale. Eu estou aqui apenas como instrumento. Então hoje Ele nos trouxe esse tema que a gente vai aprender juntos muitas coisas. Né? Isso é muito bom. Então vamos lá. Para dar início, eu queria falar um pouquinho sobre a vida de São Francisco. Então eu trouxe aqui um resumo, vou ler brevemente para vocês. Francisco nasceu em Assis, filho de um rico comerciante. Cresceu sonhador, alegre, amante da música e da vida festiva. Buscava glórias humanas. Então São Francisco ele tinha uma boa posição social e ele sempre teve esse olhar para as coisas humanas no sentido de festa, de curtição. É interessante que, mesmo depois que São Francisco se encontrou com Cristo, as características dele, as quais só acrescentaram na caminhada dele, continuaram com ele. Faz parte da essência dele, que é a alegria, que é a música, que é esse estado de ver a vida de uma forma sempre positiva. São Francisco sempre foi esse santo que viu a vida sempre pelo lado positivo das coisas. Depois da guerra, da prisão e da doença, escutou o chamado de Deus. Aos poucos, foi deixando os prazeres e riquezas para encontrar a verdadeira alegria no serviço aos pobres e na oração. Diante do bispo, despedindo-se das roupas paternas, Francisco entregou-se totalmente ao Pai do céu. A partir daí, escolheu viver sem nada de próprio. São Francisco ele vivia pela providência divina. Então ele vivia de doações,
Ele não tinha nenhum apego material na sua totalidade, confiando apenas na providência. Abraçou os leprosos, reparou igrejas em ruínas e descobriu que sua missão era viver o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida se tornou fraternidade, simplicidade e anúncio da paz. Outros homens foram atraídos pelo seu modo de viver. Nasceu assim a Fraternidade dos Frades Menores, depois vieram Clara de Assis com as irmãs pobres, as Clarissas, e a Ordem Terceira, que hoje é a Ordem Franciscana Secular, que foi a que eu comentei com vocês, a qual eu e a Liz fazemos parte, que é a UFS, para leigos e casados. Via toda a criação como irmãos e irmãs, sol, lua, água, fogo. Vivia a pobreza não como miséria, mas como liberdade e confiança em Deus. São Francisco vivia a verdadeira pobreza, no sentido não só material, mas no sentido de olhar-se como totalmente dependente de Cristo. Ele reconhecia a sua pequenez. E isso fazia com que tudo o que ele tinha como sacrifício, né, não fazer com que esse sacrifício fosse um sofrimento, mas pelo contrário, trazia a ele uma grande alegria. No Monte Alverne foi marcado com as chagas de Cristo. Essa graça confirmava sua íntima união com o crucificado. Em 1226, pediu para ser deitado nu no chão. Chamando a morte de irmã, partiu para Deus cantando e louvando. Essa simplicidade dele, que depois, mais adiante, eu vou ler para vocês, que fala sobre a irmã morte, é a alegria dele olhar a morte não como algo triste, mas como algo belo, como algo a qual ele havia se preparado para aquele momento, que é quando ele canta, louva, sorri, mesmo em meio a tanta dor, porque São Francisco sofreu muito, principalmente no final da vida dele, né, doente, muito doente, mas ele via aquilo como uma glória, porque ele sabia que ele estava próximo de receber aquele triunfo de Cristo, mesmo ele não se fazendo como o verdadeiro santo que ele já era naquele momento. Esse triunfo que ele esperava receber de Cristo não era um triunfo de total reconhecimento e glória, não. Era o triunfo simplesmente olhar para Cristo, de viver ali, mais perto ainda de Cristo. Esse era o grande triunfo para São Francisco, ainda que ele se sentisse indigno de tamanha graça. Então, essa foi assim um resumo, né? Esse foi um resumo da vida de São Francisco de Assis. Convido a vocês a mergulharem na vida de São Francisco. Ele tem muito a nos ensinar. E entrando mais nessa parte do canto das criaturas, que entra mais nesse tema, né, da live de hoje, em relação à criação, em relação à natureza. Bom dia! Seja bem-vindo, papai! Meu pai está aqui online na nossa live de hoje. Meu pai também é um franciscano secular, assim como a minha mãe. Então, São Francisco cativou, conquistou ali, primeiramente meu pai. E isso é muito lindo porque eu conheci São Francisco através dele e me inseri nesse caminho
né, nessa caminhada do carisma franciscano, trouxe comigo ali, e meu pai, eu e a Lisa, a gente está trazendo a minha mãe para esse caminho franciscano também, para essa família franciscana que nos tem dado muitas alegrias. Então, para dar continuidade, o Cântico das Criaturas, né? Então, eu vou ler para vocês esse cântico que foi escrito, né, por São Francisco. São Francisco tem vários escritos. Convido vocês também a mergulharem, né, nesses escritos, porque são muito lindos, muito, muito lindos. E o Cântico das Criaturas, ele foi escrito por São Francisco já no final da vida dele. Ele já muito doente, sofrendo. Ele ficou muito doente, né? Uma doença que atingiu os olhos dele, então ele ficou cego. E já nesse momento de muito sofrimento, São Francisco criou esse belo cântico das criaturas. E sobre esse olhar que São Francisco tinha sobre a criação, sobre a natureza. Então eu vou ler aqui para vocês sobre o Cântico das Criaturas. Vamos lá. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Frei Sol, que é dia e nos iluminas por ele. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, carrega a significação. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo frei vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo frei fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e alegre e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que os suportam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte, corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai dos que morrerem em pecados mortais. Felizes o que ela achar, conformes a vossa santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei, ó meu Senhor, e dai-lhes graças, e servi-o com grande humildade. Esse belíssimo cântico, escrito por São Francisco, ele nos traz como se fosse, não um resumo, mas como se fosse a mais bela canção, onde trouxesse a essência da vida de São Francisco. No momento em que ele escreve esse cântico, como eu falei para vocês, é no momento em que ele está se aproximando da irmã morte. E ele, como muito íntimo de Cristo, com toda certeza ele sentia essa
a proximidade da irmã morte e o quanto ele se preparou aos poucos para ela. E nesse momento ele refletiu toda a passagem dele, da vida humana, e o quanto ele é grato pelas criaturas as quais Deus criou e disponibilizou para ele, para que ele pudesse usufruir aqui na terra de todas elas. E o quanto isso vem nos ensinar, o quanto a gente deve olhar para as criaturas que Deus fez com tanto amor, com tanta simplicidade, e o quanto elas nos faz nos sentir próximos de Deus. Esse cântico das criaturas, neste ano de 2025, se completa, se comemora os 800 anos da criação, do Cântico das Criaturas. Então, um ano muito importante, de muita comemoração e muita gratidão por este cântico a qual São Francisco escreveu. E sobre esse olhar, deste cântico, São Francisco nos traz esse Cristo, esse Cristo pobre, esse Cristo que quer se aproximar de nós nas pequenas coisas. E que a verdadeira alegria está no pequeno. Naquilo que muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, nesse tempo que a gente acorda, já está no meio do dia, de repente já está à noite, e a gente se cobra em ter que fazer tantas coisas, em dar conta de tudo, a gente se esquece de olhar os pequenos detalhes do nosso dia. As pequenas coisas as quais Deus nos deixou, que são as criaturas, que é a terra, que é o céu, que é o sol, que é a lua, que é todos os frutos provenientes da terra. Então, o quanto é importante a gente parar e ter esse olhar. Aqui também São Francisco fala, quando ele fala sobre essa pequenez, ele traz esse olhar para o pequeno, para o outro. E eu queria trazer também aqui, dividir com vocês, que Deus faz, São Francisco faz o caminho que leva a essa proximidade, E São Francisco sempre nos traz muito a questão de estar próximos, do pequeno, do humilde. E São Francisco, ele renunciou à herança, escolheu ser menor, vivendo em simplicidade, servindo os leprosos, os pobres e anunciando a paz. São Francisco sempre se refere a Deus como ao Deus Altíssimo, Altíssimo e Onipotente, que Deus, é o maior de tudo, e o quanto somos pequeninos. E eu queria trazer aqui, dividir com vocês, todos os escritos que São Francisco fez, foi o testamento que ele deixou. Testamento maravilhoso, assim, que é uma mensagem para nós, para que a gente possa cada vez mais caminhar, seguindo os passos de Cristo. E aqui, como eu falei para vocês, essa questão de São Francisco se aproximar dessa simplicidade, servindo aos idosos, no testamento dele tem uma parte que me comove muito, que é a parte que ele diz assim: o Senhor me levou para o meio deles, para o meio dos leprosos, que a princípio isso parecia amargo demais para São Francisco. São Francisco é um santo que nos faz olhar para dentro de nós e vermos quanto somos pecadores, falhos, mas amém, papai. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Amém. Amém. Muito obrigada. Gratidão. E o quanto nós somos... o quanto São Francisco era aquele que estava muito perto de tudo aquilo que Deus não queria que ele estivesse.
E Deus escolheu ele. Então São Francisco é aquele santo que nos mostra que a santidade é para todos nós. É para todos nós somos chamados à santidade. A santidade no seu real significado, não apenas de sermos santos conhecidos, né? Não, a santidade no dia a dia, a santidade que nos aproxima de Cristo. Então, para São Francisco foi muito difícil abrir mão dos prazeres da vida. Para ele foi difícil olhar para um leproso e olhar com aquele amor, com aquele desejo de estar perto, de querer estender a mão, de ter aquele contato físico, não apenas no olhar. Foi um desafio. Ele diz no seu testamento que foi amargo. E aí ele diz que a cada vez que ele ouvia o chamado de Cristo, que foi um chamado tão profundo, que é o chamado que Deus faz todos os dias para nós. Ele nos chama todos os dias. E quando São Francisco se permitiu ouvir esse chamado, aquilo que parecia amargo converteu-se para mim em doçura da alma e do corpo. Essa é uma, como eu disse, essa é uma parte que assim, de todo o testamento de São Francisco, todo o testamento ele é belíssimo, mas essa parte se aproxima muito, quando eu li assim, se aproxima muito de mim, porque como pecadora que sou, como falha que sou, é exatamente isso. Me fez olhar para São Francisco e dizer, São Francisco, ele conseguiu. Então eu também consigo. Cristo, né? Aqui Cristo, quando fala Cristo, Jesus, Deus é um só, né? É um em três, né? Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quando Cristo o chama, ele se deixa cativar por essa voz inconfundível e que transforma a vida dele. Então, assim como São Francisco, nós também podemos nos tornar pessoas melhores, nos tornar santos e santas. Então, é muito belo. Então, eu trouxe aqui para vocês para linkar o Cântico das Criaturas juntamente com o Testamento de São Francisco, que nos faz enxergar o que? O pequeno, o simples. O Cântico das Criaturas, né, aqui, São Francisco não só as criaturas que Deus fez em relação à natureza, mas como um todo, São Francisco sempre se refere como irmãos e irmãs, que nos faz ver esse sentido de fraternidade. A fraternidade, para São Francisco, era onde todos somos um só, onde todos temos um único propósito, estarmos unidos a Cristo. Então ele fala muito lindo, ele fala do irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Terra, a irmã Morte. Então é muito lindo como ele se refere às criaturas, e nós somos criaturas, né? Nós seres humanos também somos criaturas de Cristo, então toda criatura. São Francisco se refere a irmãos e irmãs, e na fraternidade também, nas fraternidades dentro da família franciscana, nós nos referimos um ao outro como irmãos e irmãs, que é algo que foi deixado pelo nosso pai seráfico São Francisco. E mesmo em meio a tanto sofrimento, São Francisco nos deixou esse Cântico das Criaturas, que nos fala que tudo é dom, tudo é graça, tudo é para Deus, né? Tudo é aquilo que a gente deve olhar, para onde a gente deve olhar, né? E os últimos passos de São Francisco, quando ele foi, né, se despedindo, como eu falei anteriormente, ele foi chamando de Irmã Morte, né? É algo que a gente tem que olhar de uma forma diferente. Claro que a morte, ela mostrava um sofrimento inescável. A gente perde as pessoas que a gente ama. E as pessoas, elas são únicas, né? Assim como tudo aquilo que Deus fez é único, as pessoas são únicas. Então se a gente olhar com um olhar humano,
A morte, ela sempre vai ter um peso, ela sempre vai ter uma dor, ela sempre vai nos deixar angustiados, ela sempre vai causar um sofrimento eterno e diário. Por isso que é importante que a gente olhe, e São Francisco nos convida a isso através do Cântico das Criaturas, que a gente olhe para a morte como a irmã morte. Que a gente olhe para a morte com o olhar da fé. Porque aí o sentido da morte, ela muda totalmente. Ela deixa de ser esse peso, ela deixa de ser essa dor diária, essa dor constante, para ser uma alegria. A saudade, ela vai ser eterna. A saudade, ela sempre vai permanecer no nosso coração. Mas ela não vai ser um peso, ela não vai ser uma dor, ela não vai ser uma angústia, ela não vai ser paralisante, né? Ela vai ser a alegria. Porque a gente sabe que aqueles que se foram, eles estão mais próximos de Cristo. Eles estão em um lugar que não tem tristeza, não tem dores, não tem doenças. Simplesmente é um lugar onde a gente, claro que existem diversas religiões, diversas teorias sobre a morte, mas se a gente olhar com o olhar da fé, independente dessas teorias de religiões e independente de qualquer coisa, a gente vai ter uma única certeza: que essas pessoas vão estar em bom lugar. Porque quando a gente tem certeza que as pessoas, elas aqui na Terra foram pessoas boas, elas não vão ter outro lugar senão a glória de Deus. A gente não sabe como é, né? A gente não sabe como é esses lugares, e a gente também não tem que ficar pensando como é. A gente tem que ter uma única certeza. Essas pessoas, elas estão na glória de Deus. Elas estão perto de Deus, reinando na paz, porque a gente tem que olhar com esse olhar da fé, não com o olhar humano, que nos traz muitas teorias, que nos traz muita angústia. Vamos sempre olhar com o olhar da fé. E esse legado que São Francisco nos deixou, depois, né, de 800 anos do Cântico das Criaturas, nos faz descobrir esse chamado, né, de Cristo através de São Francisco, que é viver em fraternidade, né, cuidar da casa comum, que é cuidar da natureza, né, que é a casa comum de todos nós. Louvar a Deus em todas as circunstâncias, reconhecer a presença divina no simples e no pequeno, né. Então eu fiz essa primeira parte de introdução, né, que acredito que tenha sido a maior parte da nossa live de hoje, que ela tem uma tamanha importância, para depois eu só complementar, né. Eu acredito que, com certeza, que no Cântico das Criaturas, São Francisco já disse tudo, né. Agora, eu vou agora nessa segunda parte, que também vai ser o encerramento da nossa live, só fazer só complementar com algumas coisas, né, que volta no nosso tema central, né, da nossa live, que é a presença de Deus, né, como que a gente sente essa presença de Deus. A gente sente essa presença de Deus no pequeno. Deus se faz presente no pequeno. Às vezes a gente busca Deus em tantas coisas grandes e Deus está naquele pequeno. Não que Deus não esteja nas coisas grandes, Ele está em tudo, em todas as coisas. Mas é no pequeno que a gente encontra a essência de Cristo. É no pequeno que Deus vai falar com a gente. Quando São Francisco fala, o irmão vento, e aqui ele cita, né? Ele fala em outras palavras, né? Mas eu trago aqui nas minhas palavras, né? Interpretando essa parte que São Francisco fala. Seja o vento da tempestade, seja o vento do ar fresco, a gente tem que ter esse acolhimento para o irmão vento. Seja o vento que traz as calamidades, porque é a criatura que Deus fez. E a presença de Deus na natureza, na criação, ela está naquilo que Deus quer nos falar. O vento,
ele nos fala. Quando a gente para a gente perceber o vento, quando o vento ele traz uma tempestade, Deus está falando algo conosco. Quando Deus traz o vento como ar fresco, Deus está falando conosco. Quando Deus traz o sol, em muitos momentos do nosso dia, bom dia, Flávia, bom dia, Flavinha, minha irmã, aqui online na nossa live, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda também, muito obrigada pela sua participação, junto aqui com o papai, muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo de vocês, e para vocês também, que não estão aqui ao vivo como eles, mas que vão ver essa live depois, também, muito bem-vindo a todos vocês, uma grande gratidão. Então, dando continuidade, né, voltando. Então, o sol, muitos momentos a gente se depara com o sol, ele não está da mesma forma. O sol, por mais que a gente olhe ele ao mesmo, ele não vai estar do mesmo jeito. Que a gente possa parar e prestar atenção no raio do sol. Hoje o sol está atrás de uma nuvem, o dia está nublado. O que Deus quer falar comigo no dia de hoje? Deus nos fala, a presença de Deus se faz nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas. Quando a gente está caminhando, a gente precisa parar e olhar à nossa volta, as pedras que estão no nosso caminho, as plantas, as árvores, as pessoas, porque pessoas são criaturas. Às vezes a gente está andando e a gente se depara com uma pessoa que dá um sorriso tão lindo, que nos recebe com bom dia, tão marcante, que a gente passa e olha, a gente sente no nosso coração como eu precisava desse bom dia hoje. Assim como a gente se depara com pessoas que nos recebem com um olhar de desprezo, um olhar de ódio, e a gente às vezes não entende porque a gente nem conhece, nunca nem viu aquela pessoa. Deus está tentando nos dizer alguma coisa com esse simples passar de sorriso ou de ódio, porque nós somos seres humanos, nós somos criaturas de Deus. Então, Deus está falando com a gente através disso. E de tudo, todas as criaturas Deus nos fala e Deus se faz presente. A voz de Deus é muito interessante, né? São Francisco, ele foi o santo que ele mais se aproximou de Cristo. Por quê? Porque ele viveu, não que os outros não tivessem vivido, todos os santos, todas aquelas pessoas das quais se aproximam, nós que se aproximamos de Deus, a gente vive Cristo, né? A gente tenta viver Cristo na sua totalidade. Mas São Francisco, ele foi o santo que mais se aproximou de Cristo porque ele entendeu de uma forma muito particular o real sentido da vida. Aonde de fato está o sentido da nossa existência. Tamanho foi o amor, é o amor de São Francisco, que Deus deu a graça de eles receberem os estigmas. Os estigmas são as chagas que Cristo teve na cruz, São Francisco recebeu. Tamanho amor e a intimidade que São Francisco tinha com Cristo. E mesmo São Francisco tendo essa intimidade profunda com Cristo, ele precisava do silêncio para se conectar com Deus. São Francisco, ele poderia em qualquer momento da vida dele conversar ali, bater um bate-papo ali com Cristo e saber que Cristo estava ali ouvindo ele. Só que ele sabia que para que ele tivesse intimidade com Cristo, ele precisava sair de onde ele estava, sair daquele barulho externo e interno, porque São Francisco é santo, mas ele também é humano, né? Então, na humanidade que nós temos, né, São Francisco precisava se retirar para ter esse momento de silêncio. E é quando ele ia para o Monte Alverne. O Monte Alverne era onde ele ia para ele rezar, para ele ficar em silêncio. Muitas vezes ele
ia e ficava em silêncio, observando a criação de Deus, observando a natureza. E foi um desses momentos que, no Monte Alverne, que ele recebeu os estigmas, né? Que ele recebeu a chaga. Então, se São Francisco, esse santo que tinha plena intimidade com Cristo, precisava se retirar para ter esse contato, imagine nós. Nós que estamos nesse caminho de intimidade com Deus, nesse caminho de nos aproximarmos de Deus. Nós precisamos que seja 2 minutos, 1 minuto, que seja 5 segundos, não importa. A gente precisa daquele silêncio completo. É o silêncio que a gente só foca nele. Que a gente se silencia e que, conforme a gente vai fazendo isso, a gente consegue perceber que até o silêncio externo ele muda. O barulho externo ele fica silencioso. Porque é quando a gente consegue atingir aquele momento de conexão com Deus. É importante que a gente, na correria, às vezes a gente não consegue parar para rezar, então a gente coloca um louvor, a gente coloca uma oração, isso é importante. A gente, por exemplo, está cozinhando, ouvindo uma música, ouvindo uma oração, isso é importante. A gente está fazendo aquelas atividades, rezando. Isso é importante porque nos aproxima de Deus. Mas a intimidade com Ele, a gente só vai conseguir se a gente parar, ter aquele momento dedicado a Ele. Quando a gente se compromete a ter aquele momento dedicado a Ele, e é interessante que a gente consiga encontrar dentro da nossa rotina, né, corrida, o momento todos os dias no mesmo horário. Porque é quando Cristo nos espera. Então Ele espera a gente sempre naquele horário. E é através desse momento que a gente vai conseguir intimidade. E a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus de uma forma profunda, sem que a gente tenha dúvidas se é a voz dele ou não, quando a gente tem intimidade. Quando a gente reza, a gente vai ter essa presença de Deus, a gente vai estar próximo dele. Mas a intimidade, ela é diária, ela é no silêncio, ela é através da gente se permitir ter este encontro com Cristo, todos os dias, independente de tempo. Deus, ele não pede pra gente tempo, ele não estipula tempo. Claro que quanto mais, melhor. Ele só nos pede. Eu preciso que você pare e que você esteja só comigo. Então, através desse momento é quando a gente vai conseguir criar essa conexão de intimidade com Ele para ouvir a voz dele. E Ele sempre nos espera, como eu estava falando antes, Ele sempre nos espera naquele mesmo horário. E é uma conquista. A intimidade com Cristo é algo, assim como tudo na vida, a ser conquistado. A gente precisa conquistar essa intimidade. Ela não vem simplesmente de um dia sim, um dia não, aquela correria, a gente deixa de rezar para ver outras coisas, não. É uma conquista. Deus, ele tem esse compromisso com a gente. Então, quando a gente marca com ele aquele horário, a gente tem que estar ali com ele. Porque ele vai estar nos esperando. Se a gente não for, ele vai embora. Não que ele vai nos deixar, não é isso. Eu trago aqui assim uma imagem, né, para representar melhor isso que eu quis dizer. É como se a gente tivesse aquele horário marcado. Imagine se num banco embaixo de uma árvore muito grande, onde você marcou ali um encontro com Jesus. E ele foi ali e está te esperando. Se você vai ali, ele já está te esperando há muito tempo. Ele está nos esperando há muito tempo. Ele vem antes, muito antes de nós. E se ele está ali, ele espera e ele sabe que a gente vem. Só que esperando que ele não vai, ele vai embora, né? Não que ele não esteja perto, não que quando a gente rezar, ele não vai estar, que ele sempre vai estar, que ele sempre vai estar perto de nós, mesmo quando a gente nem quer. Quando a gente se afasta dele, ele ainda continua com a gente. Mas esse encontro que ele nos dá como oportunidade,
como oportunidade. Bom dia, Jefferson! Seja bem-vindo à nossa live! Então, esse encontro de Cristo, quando Ele nos permite ter esse encontro para que a gente possa se aproximar dele nessa intimidade que Ele nos dá, essa oportunidade, ela é única. Então, a gente precisa ter esse compromisso com Ele, para que a gente possa conquistar. Então, já também respondendo um pouco, né, sobre o nosso tema de hoje, né, como ouvir a voz de Deus na simplicidade da criação, né? Na criação, essa resposta eu vou trazer daqui a pouco para você. Eu vou trazer só essa questão da voz de Deus em relação à simplicidade. É isso. A gente vai ouvir a voz de Deus no nosso contato com Ele todos os dias. Naquele momento que é sua vida. Naquele momento em que a gente vai conquistar um pouquinho cada dia. Porque quando a gente faz isso, a gente percebe que hoje a gente está mais íntimo de Deus do que ontem. E assim, sucessivamente, a ponto da gente conseguir olhar nos olhos dele e já entender o que ele quer nos dizer. São Francisco e a natureza. Aqui para a gente começar, né, as conclusões da nossa live, para a gente poder encerrar nossa live de hoje. São Francisco, como eu falei para vocês, né, o amor que São Francisco tinha pela criação era muito grande, que ele fazia, né, sentir essa presença, né, em tudo São Francisco sentia a presença de Deus. Ele viu uma árvore, era a presença de Deus. Ele viu uma flor, ele via um galho, uma folha seca, é a presença de Deus. E que a gente possa aprender com São Francisco exatamente isso. Porque aí, voltando, né, como ouvir a voz de Deus na simplicidade, agora trazendo, né, para o tema da nossa live da criação, né. Agora eu vou dizer para vocês como ouvir a voz de Deus através da criação. É através da contemplação. A gente vai conseguir ouvir a voz de Deus através da criação quando a gente contempla. Quando a gente para e olha. A gente observa. O que é contemplação? É a gente observar. A contemplação é a gente parar e olhar os detalhes. E a gente sempre se perguntar: o que Deus quer falar comigo através da criação? Terra, mar, céu, vento, pessoas, animais. Tudo tem um significado. Tudo. Seja para as coisas muito positivas, das quais Deus quer nos falar, seja para nos dar um sinal de algo que pode estar aí por vir e Deus quer nos alertar. Tudo Deus dá sinais na criação. Então, que a gente possa silenciar a nossa mente, nosso coração, para exemplo, né, de São Francisco, inspirado, né, na vida de São Francisco, a gente possa ouvir a voz de Deus, tanto na criação, quanto nessa intimidade com Deus, né? Então, para a gente, assim, para fechar, né, a conclusão da live de hoje, eu queria deixar como mensagem para vocês que estão aqui, né, para o meu pai, para a Flávia, para o Jefferson, para o pai, para meu irmão, para o meu cunhado. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, muito, muito, muito mesmo, muito obrigada. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês que estão aqui, para vocês que vão ver a live depois. A mensagem de hoje é essa. Pelo menos hoje, se concentrem em olhar a criação e se perguntar o que aquele pequeno detalhe Deus quer falar com vocês hoje. E também que seja 1 minuto. Silenciem e só imaginem Cristo na frente de vocês, como se vocês estivessem nessa praça, como eu dei o exemplo anterior.
vocês no banco de uma praça, eu falei praça, né? Mas pode ser qualquer lugar, mas que seja um lugar onde tenha muita natureza. Só você e eu. E tenha certeza que se você fizer isso com todo o seu coração, você vai ser surpreendido. Porque ele vai te falar. Porque ele sempre fala. Até mesmo quando ele silencia. E às vezes a gente espera, eu digo isso muito por mim, às vezes quando eu estou em oração, a ansiedade, né? Nossa, cadê a resposta, né? Onde está a resposta da minha oração? Cadê? Tô esperando faz, né, dias e tal. E às vezes peço agora, tipo assim, nossa, mas ainda não entendi nada o que Deus está falando e tal. E é quando a gente tem que entender que no silêncio, Deus também nos fala. E o silêncio também é uma resposta para nós. E eu gostaria de, para encerrar, agradecer mais uma vez pela nossa live. É muito interessante, agora são 9h19. Eu sempre tento colocar assim um cronograma na live, para que ela seja em torno de uns 30 minutos, né? Para que ela não seja muito longa, para que ela seja objetiva, né? Para que também não fique cansativa, repetitiva. E eu gosto muito de falar, então, para mim, assim, né? Quanto mais falar, para mim, é uma grande alegria, né? Mas é interessante, como eu falei no começo da live, isso de forma alguma é mérito da Vanessa. Não, de forma alguma. Eu sou apenas um instrumento. Eu não sou nada. Eu, dentro assim da grandeza de Deus, claro que a gente tem que se valorizar, né? Assim, se valorizar, se amar. Não é isso não é nesse sentido que eu estou falando. Eu quero dizer mais no sentido de nos olhar como criaturas que somos, né? E no sentido de não nos sentirmos que o mérito é nosso, né? Claro que a gente tem mérito das coisas que nós fazemos, sim, porque a gente tem um esforço, a gente faz, mas entender, né? Que é o que eu queria, assim, o ponto que eu queria, o ponto central que eu queria falar nessa minha fala, é entender que não é mérito meu, de forma alguma. É tudo por honra e glória de Deus. E mais uma vez aqui eu falo, não é religião, não é sobre crenças, é apenas sobre Jesus Cristo. Né? Então, assim, é realmente de olhar e dizer que quem faz, né, quem vai falando, vai inspirando, é o próprio Deus. Porque a live, ela normalmente ela sempre ultrapassa o tempo e ela muitas vezes foge daquilo que está escrito. Eu anoto tudo, eu me programo, né? Eu planejo. Isso é muito legal, porque isso também fica uma mensagem para nós, no nosso dia de hoje, que a gente possa levar essa mensagem para o nosso dia. A gente tem que se planejar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer tudo aquilo que está no nosso alcance. Mas quando a gente coloca o nosso caminho, entrega o nosso caminho para Cristo, ainda mais quando a gente faz algo para Ele, né, para a honra e glória dele, para a obra dele, né, as coisas tomam caminhos como vem, né, caminhos que a gente não consegue controlar para onde vai, somente flui. Então eu disse tudo isso, né, como uma mensagem final, também para agradecer a vocês. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima live. E vocês que gostaram, que estão aqui na nossa live, vocês que gostaram, vocês que vão assistir depois, se vocês gostaram, se vocês acham que alguém vai gostar também desse conteúdo, compartilhe, curte, deixe seu comentário e até a próxima live. Beijo!